Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje nós vamos começar uma série de reflexões que vão funcionar aí na nossa vida como se fosse uma vacina aí no nosso espírito. Essas reflexões são baseadas num livro muito maravilhoso, muito importante aí da doutrina espírita, que é um livro fininho, mas que ele traz aí conceitos tão maravilhosos para ajudar no nosso dia a dia, que é o livro Sinal Verde, um livro que é psicografado por Chico Xavier, e o espírito que nos fala através desse livro é o espírito André Luiz. O prefácio desse livro foi escrito por Emmanuel, e o Emmanuel, ele nos lembra que o pensamento é a base de um sistema de trocas aí no universo, né? Como se nós vivêssemos aí num oceano de ondas mentais, né? Mergulhados nesse oceano de ondas mentais, em que nós interferimos uns com os outros. Então, aquilo que a pessoa pensa, a vibração que a pessoa emite, pode interferir naquilo que eu sinto, naquilo que eu vivo, e a minha vibração também pode interferir na vida das pessoas que estão ao meu redor, né? Nós vivemos então num vasto mar aí de vibrações permutadas, dessa troca incessante. Nós emitimos forças e nós recebemos essas forças. E a questão é que essas forças podem ser boas, que ajudam a gente aí a crescer, a se melhorar, a se sentir melhor, ou podem ser aí ruins, que vão ali deprimir a gente, que vão trazer sentimentos menos dignos, sensações ruins, que a gente tem aí que começar a entender como se prevenir disso, como se cuidar, né? E quando esse livro foi escrito, né, pelo espírito André Luiz, Emmanuel fez o prefácio aí falando sobre a função desse livro, né, que foi escrito como se fosse aí um conjunto de várias orientações para que a gente conseguisse se prevenir de pegar as energias ruins de ambientes que nós estamos e de, mais do que isso, consigamos emitir energias boas, melhorando então o ambiente. Ou seja, além de nos protegermos contra essas energias deletérias, essas energias ruins, nós também emitiremos energias boas, colaborando aí para a melhora do meio em que nós vivemos, né? O Emmanuel, nesse prefácio, ele diz o seguinte sobre esse livro. Ele fala: livro comparável a precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior. Ensaio de imunologia da alma, vacinação espiritual contra a queda nos complexos de culpa, dos quais nunca se sabe com que espécie de angústia, desequilíbrio, doença ou depressão se vai sair. Quer dizer, o livro Sinal Verde, segundo aí Emmanuel, é um livro que vem para ajudar a gente a se cuidar melhor, a melhorar essa questão aí da nossa vigilância, das nossas atitudes, do nosso pensamento, que além de nos proteger, vai fazer com que nós trabalhemos proativamente aí na melhoria do meio em que nós estamos, né? Daí a importância de nós começarmos a estudar, a refletir um pouco melhor sobre esse livro tão maravilhoso. E logo no primeiro capítulo, André Luiz vem nos dar dicas e orientações sobre como começarmos bem o nosso dia, como iniciarmos aí, vamos dizer assim, com o pé direito, como a gente começar bem. Já hora que desperta, hora que acorda, saindo da cama, blindando aí a nosso sentimento, nosso espírito contra as energias negativas, deletérias, e passando a ser usina geradora de coisas boas, de energias boas. E pensando no momento atual em que nós vivemos, mas também em todos os momentos da humanidade, a gente consegue entender a importância desse livro. Porque se nós conseguirmos, mais do que nos proteger, ainda assim, fazermos o bem para os que estão ao nosso redor, com pequenas atitudes simples do nosso dia a dia, entendemos que sim, estamos trabalhando de maneira ativa para a chegada desse mundo de regeneração tão desejado e tão esperado, né? Onde nós iremos viver muito melhor, com muito mais amor, com energias boas, né? Então vamos lá.
No capítulo 1, que André Luiz intitulou de Ao Levantar-se, ele vai então nos dar essas dicas sobre como começarmos bem o nosso dia, blindarmos aí nosso espírito, né, melhorando a nossa energia para vivermos bem aí esse dia, porque às vezes coisas pequenas nos levam a sentimentos grandiosos, mas também coisas pequenas podem nos fazer cair. E o interessante desse livro é que ele vem falar bem sobre essas coisas pequenas que estão ao alcance de todos nós. E ele começa nos orientando a agradecer a Deus a bênção da vida logo pela manhã. Então, é comum a gente ver pessoas que falam: eu acordo meio mal-humorado, eu acordo meio chateado, meio com raiva. E ele já fala assim: cuidado, calma, vamos começar a trabalhar essa questão do despertar. Quando você acordar, independente do sentimento que você estiver, se você acordou aí com raiva, da pá virada, se acordou ruim, lembre-se dessa regra preciosa. Independente, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Eleva o seu pensamento e fala: Senhor, muito obrigada porque me deste a permissão de estar aqui mais um dia encarnado, com múltiplas possibilidades aí de elevação, de evolução espiritual, de melhorar o meu entendimento, de servir ao próximo. Viver é uma bênção que pode clarear aí nossos caminhos, que pode impactar na nossa vida aí imortal por longos e longos períodos. Então, a gente tem que começar a criar esse hábito de logo cedo buscar olhar tudo de bom que a vida nos traz, né? Todas as possibilidades de evolução, que pode ser até por um simples pensar positivo, por uma simples esperança no amanhã. E a gente deve começar então a agradecer a Deus a bênção da vida. E se você não tem o hábito, né, de orar, o André Luiz fala, se você não está acostumado aí a acordar e já fazer uma prece, uma oração, ele orienta que nós comecemos a formular pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, breves momentos, antes de retomar as próprias atividades. Então levantou, saiu da cama, está lá escovando o dente, a gente já pode começar a fazer esses pensamentos de serenidade e otimismo, né? Nós sabemos que as situações difíceis podem vir ao longo do dia, mas se nós estivermos aí com o nosso coração sereno, com a nossa tranquilidade, com o nosso pensamento otimista, a chance de nós melhor trabalharmos essas situações e passarmos por ela de maneira mais segura, mais confortável para nós mesmos, que nós consigamos sair melhorados, ela é muito maior. Se a gente acordar já chutando cachorro, xingando o vizinho, pensando, nossa, hoje o dia vai ser péssimo, vai ser ruim, a gente sabe que vai ser ruim. Agora, se a gente começar o nosso dia agradecendo a Deus a bênção da vida e formulando pensamentos de otimismo e de serenidade, mesmo as dificuldades que chegarem ao longo do dia, e elas chegarão, nós teremos melhores condições para desenvolvê-las, para passarmos por ela, para resolvê-las ou passarmos mesmo de uma maneira mais segura, porque teremos melhores condições de pensar, de raciocinar, de tomarmos nossas decisões e também porque quando nós começamos a formular esses pensamentos de serenidade, de otimismo, nós abrimos melhor aí o nosso canal para nossa conexão com a espiritualidade superior, permitindo então que nós tenhamos mais facilidade na questão de sermos intuídos por nossos guias espirituais, nossos anjos guardiões, nossos mentores, né? Os espíritos daqueles que nos amam e que trabalham tanto para que a nossa encarnação dê certo, mas que tem também o nosso livre-arbítrio de permitir que eles atuem na nossa vida. Quando nós começamos a formular esses pensamentos de serenidade e de otimismo, nós abrimos esse canal para termos esse auxílio mais diretamente, passando mais percebido aí na nossa vida, ajudando bastante a gente. A outra orientação que o André Luiz nos dá é a questão do levantar-se com calma, sem atropelo. Nem que para isso a gente tenha que colocar o despertador ali para tocar um pouquinho mais cedo, para que a gente possa começar o nosso dia com serenidade. Porque se a gente já acorda naquele corre-corre, naquele movimento que não dá tempo nem de pensar, nem de saber o que está fazendo, a gente já começa a ficar agitado, ansioso logo cedo. Então ele fala,
calma. Isso aí pode prejudicar o seu dia. Então, se você quer começar já a trabalhar desde cedo para que o dia flua de uma maneira melhor, de uma maneira mais ativa aí no seu bem-estar, procure levantar-se com calma. E se você deve acordar alguém, se tem alguém que você vai despertar ali, um parente, um cônjuge, né, um filho, ele fala assim, ó, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Porque às vezes tem algumas pessoas que, para acordar as outras, sai fazendo um trupé, sai fazendo brincadeira de mau gosto. Aí aquela pessoa que está sendo acordada, acorda assustada, já começa a ficar meio com raiva, meio que incomodada, mesmo que não exteriorize isso, né? A gente sabe, ninguém gosta de acordar aí com brincadeira de mau gosto, zombaria, gritaria, ninguém gosta, né? E quando nós fazemos isso e despertamos esse sentimento ruim naquele outro indivíduo, nós temos que entender que ele está emitindo energias ali também que podem não ser muito boas e que podem, de certa maneira, nos afetar, porque nós provocamos aquilo naquele indivíduo, né? Então, é algo que a gente deve ter atenção também. Quando a gente precisar acordar alguém, ao invés de usar gritaria, brincadeiras aí de mau gosto, que a gente possa usar da bondade e da gentileza, né? O André Luiz também nos lembra algo que é muito importante nós já começarmos a pôr na nossa cabeça desde cedo, desde a hora que a gente acorda, que é guardar para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Então, que a gente possa, já no nosso despertar, ter em mente que ao longo daquele dia a gente vai se esforçar para conseguir cooperar para o bem em todas as situações, nas pequenas como nas grandes situações que possam chegar aí ao longo do nosso caminho. Quando a gente começa a ter essa disposição de auxiliar no bem, o bem começa a ter mais facilidade para nos auxiliar também. Nós nos tornamos instrumentos ativos da espiritualidade superior para que tudo possa fluir da melhor maneira possível. Então, isso é muito importante, melhorando inclusive as nossas companhias espirituais, né? Nós temos aí é tão comum, nós percebemos as pessoas terem medo dos espíritos obsessores e do mal que podem provocar, e quando a gente começa a estudar e refletir, a gente percebe que eles só chegam até nós quando nós damos essa conexão para com eles. E através dessas atitudes, por isso diz o Emmanuel que é uma vacina aí protegendo a gente, né, espiritualmente. Quando a gente começa a ter essas atitudes de ligação, de conexão com o bem, a gente começa a se proteger contra as investidas do mal, não é verdade? E se tiver algum espírito sofredor que estiver ao nosso redor, ao invés de nos obsediar, de fazer com que a gente se sinta mal, que a gente caia aí no prejuízo, não. Nós iremos ajudá-lo através do nosso bom exemplo, da nossa boa energia, da nossa boa disposição. E ele encerra esses lembretes aí sobre a questão do ao levantar-se, né, dizendo: antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, se nós tivermos aí o hábito ruim de falar, nossa, eu tô vendo que hoje vai ser ruim, hoje vai ser um problema, eu tenho reunião com aquele chefe que é problemático, ou eu vou ter que encontrar com aquele vizinho que é ruim. Hoje, em tempos de pandemia, a gente tem muito trabalho à distância, né? E falar assim, nossa, hoje eu vou ter que fazer aí um link com alguém que eu não me dou bem e tal, pra gente parar com isso. Pra gente começar a fazer o contrário, abençoar a vida. Agradecer pelas oportunidades maravilhosas, até com aquelas pessoas difíceis que nós temos. Porque quando nós começarmos a abençoar a nossa vida, é lei, a vida começa a nos abençoar também. Então fica aí essa primeira reflexão da nossa série de reflexões que serão vacinas espirituais, vacinas para o nosso espírito aí, nos imunizando contra os ataques do mal, para que nós possamos aí melhorar o nosso caminho dia a dia. Então, ao longo dessa semana, nós começaremos a pensar sobre isso. Nós mudaremos aí o nosso estilo de como nós nos levantamos, né? De como nós acordamos e de como nós seguimos aí ao longo do nosso dia. Quem tiver em dúvida sobre se isso dá certo ou não, é bem simples, faz o teste, testa um dia, despertar, seguindo essas orientações aí do André Luiz, mas seguindo certinho, para ver se o dia vai ser bom, vai ser melhor ou não vai. E se for,
aí se compromete a fazer todos os outros dias aí ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa jornada, né? Muito obrigada, amigos queridos, pela companhia em mais esta reflexão e nos vemos na próxima reflexão.